Olá, Cláudio, André. Meu caro Robson Trindade, esse conteúdo que está aí para ser iniciado a apresentação é incrível, hein? Dar início sempre a uma nova palestra é espetacular. Primeiro porque nós já sabemos qual é o tema e nós conhecemos os palestrantes. Isso nos dá uma alegria maior. Mas tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui acompanhando cada vez mais vão ficar mais encantadas com mais esta palestra. Sem dúvida. E eu queria já, então, antes de iniciar a palestra, agradecer a Rea Brasil e você que está nos acompanhando no YouTube com transmissão, mande o link, envie esse link para mais pessoas, que elas possam também estar conosco aqui. Queria fazer também um agradecimento especial ao Digital Salum, também a Raiz Latina e, por último, aí, a Natural Angel. Com estas iniciativas dessas pessoas que nos apoiaram aqui como patrocinadores, um agradecimento para lá de especial à Casa Florá, que nos acolheu desde o primeiro momento e que também agora está pronta para acolher essa próxima apresentação, Robson. É verdade, Cláudio. Os nossos patrocinadores, Digital Beauty Salon, Raiz Latina e Natural Angel, com o apoio, lógico, da Casa Florá e a confiança da Rea Brasil, nós passamos para vocês a próxima palestra. Isso aí. Então, diretor, solta a vinheta e que venha a nova palestra. Nessa aula, nós vamos falar sobre o visagismo aplicado à harmonização orofacial. Segundo o Claude Rofenati, em um dos seus livros publicados sobre noções de estética, estética bucal e facial, princípios de estética, ele fala que na grande maioria dos indivíduos que a gente atende, a aparência física não reflete nem a idade nem a personalidade. Tá? Por que isso acontece? Existe um problema, um descompasso entre a imagem e a autoimagem. Então, por exemplo, nós podemos encontrar na sociedade pessoas com a mesma idade, como essas duas senhoras que vocês estão vendo aqui no slide. Então, essa senhora tem 72 anos, essa senhora tem 72 anos. Obviamente, a imagem física delas é absolutamente diferente. Por que a imagem física é diferente? Porque muito provavelmente essa senhora investiu durante os anos de vida dela na reconstrução dos tecidos, na manutenção da hidratação desses tecidos. E essa senhora de 72, ela teve outras prioridades. Então, os tecidos faciais, a pele, os músculos, eles sofreram muito mais com o passar da idade. São pessoas diferentes, que têm objetivos de vida diferentes. Não significa que a pessoa da direita de vocês seja mais feliz do que a pessoa da esquerda. São pessoas diferentes. Então, o visagismo, um dos princípios do visagismo é diagnosticar o comportamento, a personalidade, os anseios de uma determinada pessoa para realmente propor um tratamento customizado, tá? Porque a linguagem visual que os nossos pacientes nos mostram, ela pode ter dois caminhos, né? Ela pode realmente coincidir ou ser coerente com aquilo que o paciente é, ou ela pode estar totalmente diferente do que o paciente desejaria ser. E aí nós temos duas vertentes de trabalho. Ou nós vamos manter e melhorar a aparência do paciente dentro das características que ele já possui, ou nós vamos alterar completamente, buscando uma coerência entre aparência física e comportamento. De fato, a grande maioria dos nossos pacientes não tem essa coerência entre comportamento e aparência física. Então, cabe a nós, como profissionais, diagnosticarmos a maneira de ser do paciente, os anseios, as expectativas. Isso demanda um certo tempo, uma análise a partir de anamnese, de conversa, investir tempo conhecendo o nosso paciente, conhecendo o indivíduo que vai nos procurar. Então, aqui temos uma foto, por exemplo, essa é a Dona Conchinha. Dona Conchinha, um nome fictício, tá?
que é essa paciente aqui da esquerda de vocês, é uma senhorinha super alegre, feliz, viveu para cuidar dos filhos, dos netos, é aquele tipo de vozinha que faz o bolo, que faz o crochê, né? E que recebe os netos em casa e que é querida pela família, é uma pessoa extremamente feliz, cujo objetivo de vida nada teve a ver com a manutenção da aparência ou a juventude ou o rejuvenescimento facial. Totalmente diferente da nossa querida atriz Jane Fonda, tá? A Jane Fonda, em função do trabalho que ela desenvolveu a vida inteira, trabalhando com a imagem, ela foi forçada, né? Ela teve que investir na sua aparência. Elas têm a mesma idade, elas têm 80 anos, tanto a Jane Fonda quanto a Dona Conchinha. Significa que porque a Jane Fonda está muito mais estética do ponto de vista facial, né, e corpóreo, físico, significa que ela é mais feliz do que a Dona Conchinha? Absolutamente não. Ou seja, não tem nada a ver. O que tem a ver? A coerência com aquilo que a Dona Conchinha é, e ela não precisa ser jovem do ponto de vista de aparência física para ser amada, para se amar. A Jane Fonda, pela necessidade do trabalho dela, ela sempre teve que investir nisso. Então nós precisamos ter esse olhar para diferenciar os pacientes e não impor um padrão de beleza a determinado paciente. A mídia faz isso, a mídia impõe um padrão de beleza, as revistas que a gente lê impõem um padrão de beleza, tudo que a gente vê nas mídias sociais impõe um padrão de beleza. E a gente tem que ter o cuidado, o discernimento de verificar se aquele padrão de beleza está coerente com a personalidade do nosso paciente. Existem alguns exemplos no Google. Então, se vocês procurarem no Google por essa moça, cujo nome é difícil de pronunciar, Sahar Tabar. Tá? Sahar Tabar, ela era uma moça bonita, bem jovem, né? Na época ela devia ter uns 18, 20 anos. E durante a vida dela, agora ela deve estar com uns 40 anos, ela foi fazendo plásticas, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, procedimentos de harmonização orofacial, porque o objetivo dela era se tornar a Angelina Jolie. Ela queria ficar como Angelina Jolie. Esse tipo de paciente, por mais que pareça que eles estão distantes de nós, que eles estão somente nas histórias de Google, nós estamos muito enganados. Eles estão nos nossos consultórios. Então isso representa um caso extremo, né, de dismorfismo corporal. Então isso é um caso de dismorfismo corporal ou síndrome do Quasímodo. O que significa essa síndrome? A pessoa não aceita a autoimagem, ela não gosta daquilo que ela vê no espelho, não adianta as outras pessoas falarem que ela é bonita, que ela está bem, que ela não precisa fazer nada, ela não aceita. E ela então elege uma outra pessoa para ser a sua imagem que ela gostaria que fosse a autoimagem. No caso dessa moça, ela elegeu a Angelina Jolie. E ela vai de médico em médico, de dentista em dentista, de profissional de saúde em profissional de saúde, buscando procedimentos e acreditando que esses procedimentos vão torná-la, vão ajudá-la a aceitar a própria autoimagem. E isso, obviamente, sempre dá errado. Então, todas as histórias que a gente vê no Google, né, tem várias histórias. Essa era uma socialite, né, uma empresária muito bonita, que foi fazendo procedimentos e ficou realmente deformada, né? Aqui nós temos uma outra foto dela e a gente vê pessoas fazendo isso o tempo inteiro. A gente tem que ter muito cuidado e muitas vezes falar não para o paciente, não fazer o que o paciente quer. O nosso papel é também frear a expectativa do paciente, é modular essa expectativa. Nós não somos psicólogos, né, mas nós podemos encaminhar esses pacientes para um tratamento adequado, porque isso é um distúrbio psiquiátrico. Então, olha o que a paciente fez, né, com a sua face. Também aqui cabe uma reflexão sobre padrão de estética. Muito possivelmente, a paciente está bem consigo mesma. Esse era o padrão de estética que ela desejava para si. Então, nós precisamos considerar que os pacientes são diferentes entre si, que têm padrões de beleza diferentes, que têm personalidades diferentes e que também nós
temos a escolha de atuar nesse tipo de paciente ou não. Por isso precisamos sempre diagnosticar essa personalidade, como o próprio Claude Ruffenati falou em um dos seus livros, que a percepção da personalidade do paciente é um requisito profissional básico que permite, em todos os casos, uma abordagem seletiva e individual, facilitando os relacionamentos, poupando tempo e evitando insatisfações. Eu, como dentista, em algumas situações, sofri frustrações durante a minha vida porque quis impor para determinado paciente um padrão estético que é meu, né? Que é da odontologia, ou que é do ceramista com quem eu trabalho. Então, numa dessas pacientes, que na época tinha 65 anos, eu fiz uma reabilitação, que ficou inclusive muito bonita. Considerando a idade da paciente, eu fiz o tom da cor do dente dela não tão claro, né? Eu fiz a cor A1, que é uma cor, ela não é tão luminosa quanto o B1 ou quanto o bleach, por exemplo. Cimentei todas as peças e um mês depois a paciente voltou dizendo que ela estava muito insatisfeita, que ela não estava se reconhecendo no espelho, que o desejo dela é que o dente dela fosse muito mais branco e que pelo valor investido ela estava extremamente infeliz. Eu tive que remover todas as peças cerâmicas e refazê-las todas num branco que não existe a cor daquele branco, é um branco que não é natural, é o BL1, quer dizer, o bleach máximo. Esse tipo de coloração, quando a paciente sorri, por exemplo, todo mundo percebe que foi feito uma prótese, uma cerâmica. Então, para mim, isso é extremamente desconfortável. Para a paciente, é aquilo que ela queria, né? Quando ela sorri e o pessoal perguntar quem fez seus dentes, foi a doutora Maristela Lobo. Então, eu não quero isso para mim. Se eu não quero isso para mim, eu preciso perceber a personalidade do paciente antes de finalizar um determinado caso, tanto para dente quanto para face. Por isso que é tão importante a gente avaliar e considerar a personalidade do paciente. Dentro da odontologia tradicional, por muitas vezes, foi possível alterar a imagem do paciente trabalhando somente com formato de dente. Então, observem essa paciente do slide, ela nos procurou, né, e a queixa principal era que os dentes eram de infantis, né, eram de criança, e que as pessoas consideravam ela como se fosse uma criança, então não ouviam ela adequadamente no trabalho, não consideravam os argumentos que ela tinha para expor, nunca chamavam ela para fazer exposições em grupo. Então ela era tratada como uma criança ou ela se comportava como uma criança porque ela enxergava a criança no espelho. Então o formato do dente pequeno, um pouco de gengiva aparecendo, né? Microdentes, dentes com formatos bem de criança, bem de dente de leite mesmo, isso levava a paciente a acreditar que ela mesma é uma criança. Então o visagismo, ele tem essas nuances, por vezes subjetivas, por vezes complexas, mas que influenciam o comportamento do paciente, né? Influencia o comportamento. E tanto é verdade que quando a gente fez a reabilitação, então observe que é a mesma paciente, só que aqui ela tem restaurações cerâmicas coladas sobre o dente, após plástica gengival, mudou totalmente a conjuntura. Essa pessoa aqui, ela é totalmente diferente da pessoa que chegou no consultório. E o que mudou? Agora sim, a imagem dela está condizendo com os 35 anos que ela tem. Agora sim ela tem cara, né, face, sorriso, rosto de uma moça de 35 anos. Agora sim as pessoas vão considerar que ela tem uma idade adulta. Ela vai considerar que ela tem uma idade adulta. Então, a transformação de sorriso nessa linda jovem fez um impacto comportamental muito interessante. Isso tem muito a ver com o visagismo. E vocês vão ver na aula do professor Roger sobre visagismo que a linguagem visual, ela se forma no nosso cérebro muito antes que a gente possa raciocinar por ela. É uma percepção, né? Então, o raciocínio sobre aquilo que a gente vê, ele vem depois da percepção. Então, eu olho, por exemplo, essa moça, eu vejo a face dessa moça, né? Me chama a atenção os olhos, me chama a atenção o nariz e a boca. Antes que eu raciocine sobre essa face, eu já tive uma percepção. E geralmente a percepção é de que ela é infantil, ela é criança, tá?
Da mesma maneira, quando eu vejo a moça agora, nessa segunda foto, eu tenho uma determinada percepção. Ela é uma adulta, ela é uma moça bonita, ela tem brilho, ela tem o que falar. Então, o visagismo trabalha linguagem visual que não é racional, tá? Então, a gente pode ajudar muito o nosso paciente na melhora desses aspectos orais e faciais. Então, aqui ainda o mesmo caso, veja como alterou, no caso dessa moça, tanto a exposição de gengiva, quanto a exposição de estética branca através dessas lentes, dessas restaurações cerâmicas parciais cimentadas sobre os dentes dela. Foi feito, inclusive, sem desgaste algum da superfície do dente. Nós temos dentro da odontologia algumas pessoas que trabalham com visagismo oral, né, o visagismo dental. Nós temos, por exemplo, o professor Braulio Paulucci, que trabalha com o Adriano Scheider, que é um ceramista. Foi uma das pessoas que desenvolveu esse site, que é o visagesmile.com. O visagesmile.com, ele considera o formato da face do paciente, um questionário sobre a personalidade do paciente e o formato do dente. E ele gera um formato de dente que seja condizente com a personalidade do paciente e com as formas faciais, tá? Então, é uma maneira de gerar um formato de dente que o paciente se sinta mais atraído, mais familiarizado. Tem muitas pessoas que trabalham já com esse conceito. Por exemplo, o Juvenal Souza Neto, que é um técnico ceramista muito conhecido na odontologia, e realiza, por exemplo, confecção de protocolos cerâmicos. E esses protocolos, algumas vezes, para ter uma ideia de que formato de dente ele vai utilizar, já que ele não tem referência nenhuma, pacientes desdentados totais, ele pede para o paciente uma foto do filho ou da filha, alguém que possa trazer uma referência genética do formato daquele dente, para que ele tenha chance de acertar na estética do protocolo, no sentido do paciente gostar daquele protocolo, muito mais do que se ele fizer aleatoriamente ou pelo padrão de estética que ele possui. Então, esse site, como outros, ajudam a gente determinar formatos de dentes que sejam mais condizentes com a personalidade do paciente. Bom, e se eu não tenho o site, se eu não utilizo o site, eu posso fazer o uso de questionários, que é o que a gente faz. Então, para determinar a personalidade do paciente, nós fazemos o uso de um questionário que foi extraído desse site, o Visage Smile, com a anuência do professor Braulio Paulucci, que já tem um livro, inclusive, publicado sobre o visagismo dental, né, o visagismo na odontologia. E nesse questionário, vamos avaliar mais de perto aqui. Primeira coisa, eu peço para o paciente colocar o nome, depois eu peço para ele marcar várias opções, no caso 3 opções ou mais, do que os amigos consideram ele. Se o amigo considera tímido, pessimista, prestativo, ativo, passivo, pacificador, técnico, proativo, quieto, comunicativo, otimista ou falante, certo? Então, como que as pessoas veem o jeito de ser do meu paciente? Segunda questão, como que o paciente se considera? Também marcar pelo menos 3 opções, pode marcar mais, geralmente os pacientes marcam 3. Frágil, confiável, alegre, aberto, cuidador, benevolente, reflexivo, disponível, calmo, sensível. Terceira questão, 3 palavras que melhor me descrevem: despreocupado, cauteloso, pacífico, inquieto, preocupado, reservado, equilibrado, temperamental, inconstante, rígido, impulsivo e agressivo. Então, nessa primeira parte do questionário, o paciente vai marcar características da personalidade dele, tanto que ele se considera, quanto que os amigos o consideram. Atrás, no verso do questionário, ele vai escolher uma forma preferida, tá? Essa forma dá uma ideia para a gente, que é profissional, se o paciente tem uma determinada personalidade. Um exemplo, quando o paciente escolhe o quadrado, ele é um paciente que gosta de situações mais equilibradas, mais previsíveis. O quadrado ele é totalmente simétrico, ele é estável, né? Ele não é dinâmico, por exemplo, como o asterisco, ok? Ou como a elipse.
Então, geralmente, quando as pessoas escolhem uma determinada forma que as atraem, isso diz muito da personalidade delas. Quanto mais anguladas as formas, como o triângulo ou como o asterisco, mais forte, autoritário a personalidade da paciente. Então, isso o professor Roger vai falar na próxima aula de visagismo com muito mais propriedade para vocês, tá? Uma outra questão é a cor. A cor diz muito da personalidade do paciente. Escolha a sua cor preferida. Veja que aqui nós não colocamos uma alternativa para o paciente marcar. Ele vai marcar simplesmente uma cor, a cor que ele mais gosta. E depois nós deixamos um espaço para que o paciente possa escrever quais são as expectativas com o tratamento. Pasmem, somente 5% dos pacientes escrevem nesse espaço. E o que isso quer dizer para nós? Que os pacientes não têm a menor ideia do que eles querem, eles não pensam sobre o que eles querem. Então é papel nosso como profissional de saúde, para o benefício do paciente e para o nosso benefício, evitando frustrações, que a gente deixe e que a gente escreva junto com o paciente quais são as expectativas, para que fique claro para ambos, ok? Data, assina e isso vai estar junto do prontuário do paciente. Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre o visagismo orofacial em si, que determina a necessidade da limpeza visual da face do paciente ou da construção de uma identidade visual. Como eu falei para vocês, muita gente não tem a coerência entre a identidade visual e aquilo que o paciente é. Então, de que maneira a gente pode ajudar o paciente a trazer à tona, né, a deixar coerente, consistente a face, a imagem visual da face e do sorriso com a personalidade do paciente, uma coerência física e psíquica. Então, visagismo significa rosto, né, a palavra visage, ela está baseada no rosto, embora muitas outras profissões, como os cabeleireiros, os arquitetos, os chefes de cozinha, todos eles utilizam o visagismo porque você faz uma estética da linguagem visual. Muitas pessoas são muito visuais, então aquilo que eu vejo, eu acho bonito, aquilo me atrai, aquilo me dá uma sensação de prazer. Então, em tudo a gente utiliza isso, na maneira de vestir, no cabelo, na face, no sorriso, no prato, né, na construção de um prato culinário, no desenho de uma casa, no paisagismo. Tudo isso pode agregar um valor quando você utiliza a linguagem do visagismo. Mas ele foi criado em 1936 por um cabeleireiro, né, um cabeleireiro francês, por isso que esse termo visagismo é muito conhecido na área de maquiagem, salão, cabelo, tá? Porque o conceito do visagismo, ele pretende personalizar a imagem pessoal, customizar a imagem pessoal. Como cada ser humano é único, o visagismo cabe muito bem em todas as áreas, né? As pessoas têm a sua beleza natural, muitas vezes a beleza está escondida porque a pessoa está correndo atrás de um padrão estético que não cabe para si. Então, quando a pessoa toma consciência da autoimagem, se autoconhece e aquilo pode ser externado da melhor maneira possível, com o auxílio de profissionais de várias áreas, ela está no seu máximo de beleza, né? A beleza é a conjunção entre a estética física e a estética interior também, né? A expressão interior. Então, para esse cabeleireiro não existia, por exemplo, uma mulher sem beleza, né? Existe uma beleza que não foi revelada, porque cada rosto é único, ok? Então, voltando à foto que já foi mostrada na aula de fotografia, o visagismo é a arte de limpar a imagem visual, né? De melhorar, de suavizar a imagem visual. Alguns pacientes a gente vai mudar totalmente essa imagem, em outros pacientes a gente vai manter a essência da imagem, limpando tudo aquilo que está tirando o foco do observador. E o observador pode ser a própria pessoa, porque a pessoa se olha no espelho. Então ela tem que ver aquilo que ela tem de melhor, de mais bonito, tá? E aí todas as fotos que a gente vai fazer vai buscar também se a gente está dentro da coerência do paciente ou não. Então observem essa foto. É bem interessante esse caso, é uma dentista, Ana Cristina, ela foi tratada conosco no curso de harmonização e visagismo, e observe que nós fizemos uma série de tratamentos, essa é a foto inicial e essa é a foto final.
Então, nós fizemos uma série de tratamentos que favoreceram a limpeza da imagem. Então, ela é uma jovem senhora, ela tem por volta de 58 anos, e nós pudemos trabalhar na face mantendo características da idade dela, mas suavizando a expressão. Então, isso que a gente busca fazer no visagismo, até para que a própria pessoa se olhe no espelho e ela se veja, ela se sinta confortável com aquilo que ela vê. Uma outra questão, considerando esse caso, né, dessa moça, é que a moça, quando fez essa foto inicial, embora ela tenha sido motivada a dar esse sorriso natural, ela tinha uma personalidade muito retraída, ela jamais sorria, ela não falava muitas vezes para não aparecer esses dentes que estavam pigmentados. A partir do momento em que a gente faz a reabilitação, a pessoa se liberta, né? Agora ela tem liberdade de expressão, de falar, de sorrir, de se encaixar dentro da sociedade. Então, nós temos um papel muito importante na construção da imagem da pessoa, porque isso vai impactar completamente no seu comportamento e na sua vida, tanto de maneira negativa quanto de maneira positiva. Então, tem pessoas, por exemplo, que quando elas não se reconhecem no espelho, ela se olha e ela acha que aquele dente não combina com ela vai começar a se retrair ainda mais, ou ela vai começar a ser agressiva com as pessoas que estão à sua volta. Então, o cuidado que nós temos que ter, tanto no tratamento intraoral quanto no tratamento extraoral. Esse é um caso bem interessante do Anderson, que é um paciente. Todos os pacientes que estão mostrados, né, aqui na aula, que são mostrados em aula, são pacientes que autorizam o uso da sua imagem. Muitos desses pacientes já estão conosco há bastante tempo e é o caso do Anderson. O Anderson, ele nos procurou para fazer uma reabilitação oral, tá? Então aqui é a foto intraoral inicial e aqui é o aspecto intraoral final, tá certo? E nós fizemos, após a reabilitação, nós fizemos também alguns procedimentos de harmonização orofacial, bem poucos. Nós instalamos alguns fios de indução de colágeno, tracionando as rugas dinâmicas do sorriso e fizemos também uma aplicação de toxina botulínica. E eu quero que vocês observem a diferença da face inicial do Anderson, que é essa aqui, e a face final do Anderson, que é essa aqui. Então, na minha percepção visual, a face inicial dele é bem mais masculina do que a face final. A face final traz um quê feminino, é como se ele tivesse feminilizado a face, tá? O paciente não percebeu isso, mas na consulta de retorno, o paciente veio com um casaco, um moletom, cujas mangas tinham rosas, ou seja, ele escolheu uma roupa feminina, embora ele seja hétero, né, não tem nada a ver aqui a escolha da sexualidade, mas o comportamento, o visual dele influenciou o comportamento a partir do momento em que ele escolheu uma roupa que combina com o visual dele. Ele estava gostando bastante desse visual porque ele começou a ser contratado como modelo para propagandas de produtos femininos, né? Muito interessante. E ele não estava incomodado com essa situação, mas e se fosse um paciente que se incomodasse? Né? Nós temos que prever. Por que a face inicial ela tem características muito mais masculinas do que a face final? Porque o masculino tem uma questão meio desorganizada, bastante ângulos, bastante linhas, diferente do feminino. O feminino tem algo mais arredondado e mais organizado. Então, se a gente observar aqui, na face inicial, olha, eu tenho linhas de expressão bem marcadas, tá? E tenho ângulos, porque a partir do momento em que ele tem diastemas, desgastes, olha lá, ó, diastemas, desgastes, bastante ângulos, isso dá uma masculinidade para a face dele. Aí eu elimino os ângulos e deixo mais arredondados com relação ao dente. E elimino as linhas. O que vai acontecer? Automaticamente essa face vai ficar mais feminina. Então não é que seja bom ou ruim, é simplesmente que nós temos que ter a consciência de tudo aquilo que a gente faz na face do paciente e o impacto que isso vai gerar. Então, observa aqui o Anderson em uma outra foto, que não é a foto comparativa, né? Uma foto mais descontraída,
tudo isso que eu falei para vocês fica mais diluído, fica menos visível, ok? De uma forma ou de outra, a consciência que a gente tem que ter é o seguinte: todo tratamento que a gente propõe para o paciente, ele tem que ter um benefício a mais, senão era melhor que a gente não tivesse feito. Isso foi publicado num editorial de 2007 pelo Simonsen. Esse editorial está em inglês, mas se vocês quiserem, né, e pedirem esse artigo por e-mail para a gente, nós temos ele em português também. A frase central do artigo é que algo implícito a qualquer tratamento é que esse deve fornecer mais benefícios do que nenhum tratamento. Então isso exige de nós uma responsabilidade, uma consciência muito grande, porque em algumas situações a gente vai deixar o paciente mais desconfortável do que ele estava, e isso não é o objetivo nosso. O nosso objetivo é deixar o paciente bem mais confortável do que quando ele chegou. Por fim, tudo que eu falei para vocês aqui está descrito em um capítulo de livro que foi publicado em 2018, e esse capítulo estará disponível para você após o término dessa aula. Vamos para a próxima aula agora. Isso aí. Muito bom esse conteúdo. E eu anotei várias coisas aqui, hein, Robson? Sensacional, sensacional. Eu coloquei vários comentários lá no chat e tem muita gente comentando lá. Talvez a pessoa tenha que responder depois por e-mail ou nas mídias sociais, mas é importante, né, você prestar atenção e anotar as coisas que são mais relevantes, aquelas coisas que você habitualmente não consegue entender, porque é muito rápido, é muita informação, é muito conteúdo, hein, Cláudio? Sensacional. É muito conteúdo, e realmente você que está aqui conosco, nos acompanhando aqui madrugada dentro, noite adentro, madrugada dentro, e já também nesse período que nós estamos chamando aqui de virada digital, essa inovação só é possível com o apoio, com a colaboração de muitas pessoas. Então, antes de dar início para a próxima palestra, eu queria aqui fazer mais uma vez um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, no caso específico da Digital Saloon, também da Raiz Latina e também da Natural Angel. E aqui estamos com o apoio da Casa Florar, que nos acolheu de uma maneira tão significativa. Robson, é isso que nos faz acreditar que não só o conteúdo que nós vimos agora, mas também a possibilidade de alcançar tantas pessoas com essas informações. E, claro, já hashtag fica a dica aí, não é? Você teve acesso a esse conteúdo, ao palestrante, depois procura entrar em contato também com o próprio palestrante, distribui, comunica para outras pessoas, envia esse vídeo que vocês assistiram, esse conteúdo incrível, para mais pessoas se beneficiarem também de todas essas informações, não é isso, Robson? Sensacional, isso mesmo. Eu estou super feliz, estou super animado aqui com o andar dessa maratona de conteúdos maravilhosos. E você vê que diversidade de assuntos diferentes onde o Visagem está inserido, né, Cláudio? Exatamente. Bom, a área da beleza como um todo, ela é ampla, ela traz aí, no nosso caso aqui especial, essa oportunidade de levar esse conhecimento até você. Para quem está também participando da feira e que vai nos acompanhar ao longo deste ano de 2022 para 2023, bom, tem muita coisa, eu nem vou falar muito porque eu já estou ansioso pelo próximo conteúdo, viu, Robson? Tenho certeza, Cláudio. Então, que venha a próxima atração de hoje, lembrando que a gente vai avançando, a gente vai caminhando e vai descobrindo quantas coisas importantes a gente precisava trazer para as pessoas, né, Cláudio? Depois de 3 anos afastados, mas isso também ficou no passado, que diga-se a verdade que isso ficou no passado. Principalmente ficou no passado porque a gente tem que considerar que a cada ano nós mandamos 8 horas de conteúdo. Se nós estamos numa maratona de 24 horas aqui, nós estamos recuperando 3 anos afastados. Então, sucesso total. Isso aí, vamos em frente, que eu estou maluco aqui para escutar, para acompanhar mais uma apresentação. Tamo junto, vamos em frente.